Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser bem rápido aqui, meu objetivo, porque o celular está travando aqui. Eu tinha feito um vídeo, tenho que falar tudo de novo. Mas enfim, 1 Reis 21, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar contigo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. 1 Reis 21 diz assim: algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava a Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dai-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca te darei a você uma melhor. Ou se preferir, pagarei em você em dinheiro, seja lá qual for o valor. Nabote respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado. Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama e virou o rosto para a parede e recusou comer. Irmãos, olha que interessante, fique com calma para você poder entender. Percebe um detalhe, a Bíblia diz em 1 Reis 21 que Acabe, ele tinha um palácio. E Acabe, ele foi olhar a vida de Nabote e ele viu que Nabote tinha uma vinha ao lado do seu palácio. Então você vai ver que quando ele olhou para a vinha de Nabote, ele falou assim: Nabote, vamos fazer o seguinte, já que a sua vinha ela fica do lado do meu palácio, dai-me ela para mim, te darei dinheiro ou te darei outra melhor. Irmãos, espera aí. Por que Acabe ele quer a vinha de Nabote? O que significa a vinha? O que é a vinha? A vinha, filho, ela é uma árvore frutífera que traz o que? A uva. E da uva se extrai o que? O vinho. Então percebe, o que significa vinho na Bíblia? O vinho na Bíblia simboliza a alegria, simboliza o gozo, a alegria. Agora segura isso aqui. Quem é que tem a vinha? Nabote. Quem é que tem palácio? Acabe. Agora por que Acabe quer a vinha? Porque Acabe tem palácio, mas não tem alegria. Acabe tem riqueza, mas não tem alegria. Acabe tem prosperidade, mas não tem alegria. Agora Nabote não. Nabote não tem palácio. Nabote, filho, não tem riqueza, mas tem alegria. Tem gente, filho, que tem uma vida luxuosa, mas não tem a alegria que você tem. Olha Acabe. Acabe tinha palácio. Acabe tinha uma vida de luxo. Acabe era rei. Acabe tinha tudo isso. Sentava no trono. Acabe tinha uma roupa boa, porque Acabe se vestia com traje real. Acabe tinha vestimenta, tinha tudo, mas não tinha a vinha. E qual que é o segredo da vinha? A vinha se fala de alegria na Bíblia, porque ela traz a uva, e a uva se fala de vinho, e o vinho simboliza alegria na Bíblia. Então percebe um detalhe, eita glória, eu vou falar, Jesus, olha que tremendo. Tem gente, filho, que tem uma casa boa, tem um carro bom, tem dinheiro, mas não tem a alegria que eu e você tem. Eita glória, você está entendendo? Filho, quem tem Jesus tem alegria, filho. Segura isso aqui. Quem que tinha vinha ali? Nabote. Nabote tinha vinha. Acabe tinha palácio e não tinha vinha. Olha que interessante. Acabe queria comprar aquela vinha porque ele entendeu: peraí, eu tenho um palácio, estou numa vida luxuosa, mas quando eu olho para esse camarada que está aqui do meu lado, que é Nabote, ele tem vinha, ele tem alegria. Por que ele tem o que eu não tenho? Ou seja, eu tenho riqueza, mas eu não tenho a alegria que esse homem tem. Vou comprar a alegria dele, eu quero tirar isso dele. Segura isso aqui. Se você não der uma glória a Deus com isso. Sabe por quê que Acabe queria comprar a vinha de Nabote? Porque ele entendeu. Agora perceba um detalhe. Por que Acabe ele entendeu? Por que Acabe ele queria comprar essa vinha de Nabote? Sabe por quê? Porque ele entendeu: eu tenho um palácio, mas eu não tenho essa alegria que Nabote tem. Aí você vai ver que ele vai falar assim: Acabe vai falar para Nabote: vamos fazer o seguinte, já que a sua vinha fica do lado do meu palácio, dá ela para mim, e eu te darei outra melhor. Irmão, olha como Acabe ele é mentiroso. Porque percebe o que está escrito. Olha o que ele diz no versículo número 2. Acabe tinha dito a Nabote: dai-me sua vinha para usar como horta, já que ela fica ao lado do meu palácio. Em troca, te darei uma melhor. Peraí, olha o que ele diz: dá para mim a sua vinha que eu vou te dar uma melhor em troca. Irmão, é mentira. Ele não tinha vinha nenhuma. Porque se ele tivesse vinha, não ia fazer sentido ele querer pegar a vinha de Nabote. Se ele disse que tinha uma vinha melhor do que a de Nabote, então por que ele queria de Nabote? Na verdade, ele estava inventando para tentar enganar Nabote. Ele estava tentando aumentar e mentir para poder enganar. Porque tem pessoas, filho, que até diz ter e não tem. Filho, pode perceber, ele falou assim: eu vou te dar uma vinha melhor do que essa. Dá a sua vinha para mim que eu vou te dar uma melhor. Eu falei: peraí, se ele quer a vinha de Nabote e ele está dizendo que daria uma melhor para Nabote, então por que ele quer a vinha se ele tem uma? Na verdade, ele não tinha. Ele estava tentando enganar Nabote. Você está entendendo, filho? Porque tem pessoas que até
Até mente para tentar enganar. Era o que ele estava fazendo. Ele estava mentindo para tentar enganar Nabote. Estava tentando persuadir Nabote. Só que segura isso aqui. Aí ele vai falar assim: te darei uma melhor. Ou se preferir, eu te darei em dinheiro, seja qual for o valor. Olha o que ele falou. Eu vou te dar em dinheiro. Se você não quiser a vinha em troca, então eu te dou em dinheiro. Olha o que Nabote respondeu: Deus me livre, dá a ti a herança dos meus pais. Olha a resposta de Nabote para ele. Você acha que eu vou dar minha vinha, a minha alegria, por dinheiro? Filho, não tem alegria que compra o meu... Não, eita, eu vou falar. Não tem dinheiro que compra alegria. É isso que ele está dizendo. Você está querendo comprar minha alegria com dinheiro? Você está querendo que eu te dou minha vinha com dinheiro? Filho, não tem dinheiro que compra a alegria. Não venda, filho. Não venda a tua vinha. Não negocia a herança do pai. Percebe que aquela vinha era a herança de quem? Do pai que Nabote deixou para ele. Olha o que Nabote disse: Deus me livre da herança dos meus pais. Então, peraí. Os pais de Nabote deixou para ele o que? Uma vinha. E o que significa vinha? Alegria. Então Nabote tinha um pai que trazia alegria para ele. Agora eu quero falar uma coisa para você refletir. Você que é pai, você é alguém que traz alegria quando teu filho te olha? Eita glória, porque filho, se tem uma coisa que o teu filho se espelha em você, Jesus vai dizer em João 5:19: em verdade vos digo, o filho não faz nada que não vê o pai a fazer, porque tudo que ele faz, o filho faz. Então percebe que Nabote, ele tinha a herança do pai. E qual que era a herança do pai? Uma vinha. Então Nabote tinha um pai que deixou uma vinha para ele, e a vinha falou que é de alegria. Você é um pai que traz alegria para o teu filho? Ou quando teu filho te olha, te vê desprezo em você? Porque tem pai que hoje em dia não dá nem atenção para o filho, não deixa uma alegria para o filho. Não dá uma atenção para o filho. Você tem que deixar uma vinha para o seu filho, trazer alegria para o teu filho. Eita glória, você está entendendo o que Deus está falando com você nessa palavra? Irmão, muito forte. Olha que tremendo, o pai dele deixou uma vinha para ele. Então Nabote tinha um pai que trazia alegria para o filho. Ei, aprenda a viver os momentos com teu filho. Traga alegria para o teu filho, traga alegria para o teu lar, traga alegria para tua família. Escuta isso aqui, eu vou falar, Jesus. Escuta. Eita glória, você vai ver que Nabote, ele não vai negociar a herança do pai. Por que? A herança do pai. Você lembra de Lucas 15? Jesus falou que o pai tinha 2 filhos. E o filho mais moço pediu a herança do pai. O pai dividiu. Só que aquele filho mais jovem, ele vendeu a herança do pai. Você vai ver quando ele vende a herança do pai. A Bíblia diz que ele gastou tudo. A herança do pai. Prostituiu. Gastou tudo. Aí depois ele foi cuidar dos porcos. Agora percebe, quando ele vendeu a herança do pai. Quando ele negociou a herança do pai com o mundo. O que aconteceu com ele? Ficou sem nada e se quebrou. Então não venda a herança. Aprenda. Nabote não fez como um filho perdido. O filho perdido negociou a herança do pai e se quebrou todinho. Nabote não negociou. Porque você não pode negociar a herança do pai. O que significa isso? Não negocie as coisas que Deus tem com você. Não negocie o reino de Deus. Não negocie, filho. Não negocie as coisas de Deus com o mundo. Não negocia. A Bíblia diz em Tiago 4:4: adúltero, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não negocie o reino de Deus com o mundo, filho. Não negocie a herança de Deus com o mundo. Oh, glória a Jesus. Eu vou falar, Jesus. Eita, glória. Você está entendendo? Isso aqui é Bíblia, filho. Segura isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que tremendo. Você vai ver que pelo fato de Nabote não negociar a herança, a vinha, a Bíblia diz que Acabe, ele vai para casa aborrecido. E Acabe não vai comer. Acabe ficou doido quando Nabote não vendeu. Olha que tremendo, segura isso. Acabe ficou perturbado. Aí a Bíblia diz que Acabe foi para casa, foi dormir, virou o rosto para a parede e se recusou a comer. Então Jezabel olhou para ele e falou assim: peraí, eu nunca vi Acabe assim, nunca vi meu marido assim, o que está acontecendo com ele? Vou perguntar, o que foi, o que houve? Ele vai falar assim, ó: Nabote se recusou me dar vinha. Peraí, a Bíblia diz que Acabe não estava comendo e estava aborrecido, porque não conseguiu tomar vinha de Nabote. O que a vinha simboliza? A alegria. Então percebe que ele ficou desinquieto enquanto não conseguiu tomar a alegria de alguém. Eita glória, eu vou falar. Tem pessoas que vai fazer de tudo para tirar a tua alegria. Vai fazer de tudo para tirar a tua paz. Vai fazer de tudo para tirar o que é teu por herança. Filho, cuidado com o que você está trazendo para perto de você. Percebe um detalhe, eu vou falar. A Bíblia disse que o palácio de Acabe ficava do lado. Então percebe que quem queria tomar o que era de Acabe... Não, peraí. Quem queria tomar o que era de Nabote, estava do lado dele. Não, vou repetir. Eu vou repetir, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo. A Bíblia diz que o palácio de Acabe ficava do lado da vinha de Nabote. Então percebe, ambos ali estavam lado a lado. E quem é que queria tomar a vinha? Era alguém que estava do lado.
Filho, quem quer tomar a tua alegria não é gente de longe. Cuidado que você coloca dentro da tua casa. É pessoas que você menos espera. Cuidado que você confia. Eu vou falar, Jesus. Eita glória. Cuidado, filho. Eita Jesus, eu vou falar. Pode perceber, quem queria tomar a vinha dele era alguém que estava do lado. Era alguém que estava do lado que queria tomar alegria. A vinha se fala de alegria. Cuidado quem você está colocando do teu lado, filho. Tem pessoas que estão vindo na tua casa só para tomar o que é teu. Eita, eu vou falar, vou te provar. Você quer ver? Quem foi que tomou a alegria de Urias? Davi. Me prova na Bíblia que Urias era feliz com a mulher com Betseba. Vou te provar. Quando Natan chegou até Davi para contar aquela parábola, Davi já tinha tomado a mulher de Urias. Aí você vai ver que Davi tinha adulterado. Aí Deus revelou para Natan. Vai lá, Natan. Fala lá com Davi, porque eu sei que ele fez escondido. Aí você vai ver que Natan falou assim: Davi, um homem rico, tinha bois, tinha riqueza, e ele vai receber alguns viajantes em sua casa. Esse homem rico, em vez de pegar um dos seus cordeiros, não. Pegou do homem pobre, que tinha uma única cordeirinha, que ele era feliz todos os dias, se ele estava nos seus braços. Perceba um detalhe. O homem pobre, na parábola, era quem? Urias. O homem rico que tinha em abundância era Davi. Davi tinha, filho. Davi tinha um monte de concubinas. Davi tinha um monte de mulheres. Só que em vez de ele tomar uma das suas, não. Tomou de quem? De Urias. E a Bíblia fala na parábola que Urias, ele tratava aquela cordeirinha como uma filha. Então, ou seja, ele era feliz, dormia nos braços dele todos os dias. Davi foi lá e tirou a alegria de Urias, tomou sua mulher. Eita, filho, tem gente que vai fazer de tudo para tomar a tua alegria. Vai fazer de tudo para arrancar o que é teu. Pode perceber que Acabe, ele ficou desinquieto enquanto não conseguiu tomar vinha. Filho, tem gente que está perturbado enquanto não conseguir tomar o que é teu. Cuidado, eu vou falar. Cuidado quem está colocando na sua casa. Cuidado, rapaz. Vigia. Ah, é minha melhor amiga. É meu melhor amigo. Confia. Quando tomar o que é teu, você vai saber. Eita, eu vou falar. Por isso que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no outro homem e apoia na força humana. Em Salmos vai dizer: é melhor confiar no Senhor do que nas pessoas. Por quê? A Bíblia fala melhor confiar no Senhor do que nas pessoas. Porque o ser humano é falso. O ser humano é duas faces. Cuidado. Por isso que a Bíblia fala: é melhor confiar no Senhor do que nas pessoas. Quem diria que Abel ia matar Caim? Cuidado que você confia. Cuidado, filho. Eu vou falar, Jesus. Só que segura isso. Você vai ver que Nabote, pelo fato de recusar vender-se a vinha para Nabote, para Acabe, você vai ver que Acabe ele fica perturbado. Aí Jezabel, que conhecia Acabe, falou: pera, eu nunca vi ele assim. O que está acontecendo com ele? Vou perguntar. Aí você vai ver que, pelo fato dele falar, Nabote recusou-me da vinha. Aí Jezabel falou assim: oxe, você não é o rei de Israel? Se levanta, você é um homem de autoridade. Come, eu vou te dar aquela vinha. Olha que interessante. Jezabel, filho, é uma mulher maligna. Essa mulher simboliza o próprio diabo na Bíblia. Essa mulher, filho, é o próprio diabo, é o diabo purinho nessa mulher. Escuta isso aqui. Olha que interessante, você vai ver que ela falou assim: eu vou te dar aquela vinha. Sabe o que ela fez para tomar a vinha de Nabote? A Bíblia diz que ela falou assim: ela escreveu cartas em nome de Acabe, que era o rei, do marido dela, e falou assim: arruma 2 homens. 2 homens que não temem a Deus, 2 homens ímpios. Coloca Nabote no lugar de destaque. Coloca ele destacado entre o povo. E esses 2 homens vai testemunhar um falso testemunho, dizendo que Nabote blasfemou contra Deus e blasfemou contra o rei. Naquela época, se alguém blasfemasse contra Deus e contra o rei, era apedrejado, filho. Então ela foi lá e falou assim: arruma 2 homens para testemunhar um falso testemunho contra Nabote. Então assim vou conseguir tomar a vinha dele. Ele vai morrer e assim vou conseguir tomar. Então foi esse o plano maligno de Jezabel. Filho, perceba um detalhe. A Bíblia diz que essa mulher fez isso com Nabote. Ela pegou 2 homens ali ímpios, que não temiam a Deus, colocou Nabote lá na frente. Esses 2 homens se levantaram com um falso testemunho contra Nabote. Falaram que Nabote blasfemou contra Deus e blasfemou contra o rei. O rei era Acabe, que era o marido dela, e Nabote morreu apedrejado. 2 homens, falsos testemunhos, levantaram contra ele para tomar a vinha dele. Então percebe que se levantou 2 falsos testemunhos contra Nabote, para Nabote morrer e tomar a vinha dele. Filho, tem gente que vai se levantar com falso testemunho para tirar a tua alegria. Tem gente que vai te acusar daquilo que você não é. Vai falar o que você não é. Tudo isso é para tirar a tua paz. Eita glória, aleluia. Pode perceber, olha que negócio interessante. A vinha simboliza a alegria, porque a vinha faz o quê? O vinho. Ela faz a uva, né? Da uva se extrai o vinho. Então perceba um detalhe. O que Jezabel fez? Arruma 2 homens aí para dar um falso testemunho contra Nabote,
para a gente tomar a vinha dele. Então percebe que os dois homens falsos se levantou testemunhando contra Nabote para tomar a vinha dele. Ou seja, para tirar a alegria dele. Tem gente que vai se levantar com falso testemunho contra você. Tudo isso é para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. Vai te acusar daquilo que você não é. Vai te apontar, vai te caluniar, vai te afrontar. Tudo isso é para tirar a tua paz, filho. Filho, se até Jesus, que foi o homem mais perfeito na terra, foi acusado, chamaram Jesus de endemoniado, chamaram Jesus de beberrão. Filho, acusaram Jesus. Quanto mais nós, filho, que somos imperfeitos. Se até Jesus, sendo o homem mais perfeito, foi acusado daquilo que não era, imagine nós. Eita glória, você está entendendo, filho? Pelo amor de Deus, irmão, segura isso, é muito forte. Isso aqui é a palavra revelada, irmão, o Espírito Santo que me revela. Segura isso aqui, oh glória. Tremendo, Deus. Pode perceber que para ela conseguir tomar a vinha de Nabote, levantou dois falsos testemunhos contra ele. E assim Nabote foi morto. Aí você vai ver que quando Nabote foi morto, falaram para Jezabel: Jezabel, o plano deu certo, ele morreu. Então Jezabel ficou feliz e falou assim para Acabe: vai lá tomar posse da vinha, a vinha é sua agora, Nabote está morto. Eita, segura isso. Quando Nabote foi tomar posse da vinha, a Bíblia diz que Deus falou assim para Elias: Elias, vai lá falar em Jezreel, porque Nabote está querendo tomar posse da vinha. Nabote não, Acabe está querendo tomar posse da vinha, vai lá, ele matou o meu servo, vai lá, fala para ele. Escuta isso aqui, olha o que Elias falou para ele. Escuta, olha o que Elias falou, vamos ver o que Elias falou para Nabote? Para Nabote não, para Acabe, perdão, para Acabe. Escuta só, olha o que Elias falou. Presta atenção, irmão, se você não dá glória a Deus com isso, olha o que Deus falou, vai lá, fala com ele. Aí você vai ver que no versículo número 20, Acabe disse assim: Elias, você me encontrou, meu inimigo? Eu encontrei, respondeu. Por que você se recusou a fazer o que o Senhor reprova? Olha que tremendo. Quando Acabe viu Elias, olha o que Acabe falou para Elias: você já me encontrou, meu inimigo. Por que ele chamou Elias de inimigo? Porque Elias, ele era homem de Deus, ou seja, Elias é servo de Deus. Acabe não, Acabe já estava desviado, já servia a ídolos. Então percebe, Acabe chamou Elias de inimigo quando viu Elias. Filho, luz e trevas não se bate. Tem gente, filho, que não vai estar com você, não vai com a tua cara. Sabe por quê? Você é luz. E luz incomoda as trevas. Pode perceber que quando ele viu Elias, o que ele falou? Já me encontrou, meu inimigo, chamando Elias de inimigo, sendo que Elias era homem de Deus. Elias, filho, era um homem ferramenta na mão de Deus, foi um profeta poderoso na mão de Deus. Então percebe que quando ele viu Elias, ele já falou: já vem meu inimigo. Já vem. Por quê? Porque Elias era um homem que confrontava ele. Elias já tinha repreendido ele falando que não ia chover. Então percebe, filho, já estava sendo confrontado. Porque tem pessoas, filho, que não suportam ver você. Por quê? Porque sabe que você confronta. Eita glória, não vou falar de novo. Eita Jesus, segura isso aqui é muito forte. Por que ele chamou Elias de inimigo? Porque Elias já tinha confrontado ele. Lembra que Elias falou? O Senhor me disse. Porque a Bíblia fala que Elias, ele vai repreender Acabe. Elias já tinha repreendido Acabe várias vezes. Você vai ver que Elias falou assim: tão certo como eu vivo, não vai chover até quando eu disser. Então percebe que Elias tinha repreendido Acabe falando que não ia chover. Elias já tinha repreendido ele. Aí quando ele viu Elias de novo, ele falou assim: já vem esse homem que me repreende, já vem meu inimigo. Porque tem pessoas que não vai com a tua cara porque sabe que você repreende, sabe que você não é alguém que passa a mão na cabeça, sabe que você não prega para passar a mão na cabeça. Então por isso que tem você como inimigo. Eita Jesus, irmão, isso aqui é muito forte. Aí você vai ver, olha o que Elias falou. Elias falou assim: assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre você. Você vai ver que Elias começou a profetizar para Acabe que ia ter desgraça e que Jezabel iria morrer ali também no campo de Jezreel. Então você vai ver que Elias começou a falar tudo isso. Você matou um homem inocente, o Senhor vai trazer desgraça sobre você. Segura isso aqui. Aí você vai ver que Elias falou assim: os cães vão lamber o sangue de Jezabel, dessa mulher maligna. Escuta só, Elias começa a falar, resumindo. Você vai ver que quando Elias começou a falar isso, por que Deus estava repreendendo Acabe? Porque Acabe, em vez de Acabe lutar por uma vinha, não. Ele quis tomar a vinha de um homem que era inocente. E ele conseguiu matar. E ele tomou. Só que quando ele tomou, Deus bradou na hora. E Deus falou que ia trazer o que sobre ele? Desgraça. Segura isso aqui. Filho, se você quiser conquistar alguma coisa, conquista sem prejudicar ninguém, filho. Filho, conquista, vai pra cima, mas não prejudique ninguém. Não precisa pisar em ninguém pra você poder conquistar. Acabe não entendeu isso. Acabe poderia, filho, plantar ali uma vinha, não. O que ele fez? Não, quero tomar de Nabote. Conseguiu tomar de Nabote, só que percebe que trouxe desgraça sobre ele. Filho, aprenda uma coisa. Se você tiver que chegar onde você tiver que chegar, aprenda, não precisa pisar em ninguém. Você não precisa pisar em ninguém, não precisa tomar as coisas com dignidade, filho.
indignidade. Seja digno. Pode perceber, o erro de Acabe foi isso. Foi querer tomar uma vinha que ele não tinha direito. Ou seja, ele quis as coisas fáceis. Só quis tomar, não quis plantar, não quis regar. Não, filho. Você quer as coisas fáceis? Pode perceber, filho. Ele queria fácil ali, não queria regar. Ele não queria, porque, filho, uma vinha ela tem que ser regada. Você tem que ver o solo, tem que ver a temperatura. Tudo isso aí, filho. Ele não quis ter esse trabalho, ele simplesmente quis tomar de alguém que já regou, que já plantou. Eita, Jesus. Aprenda. Filho, tenha suas coisas. Mas não precisa você prejudicar ninguém para você ter. Você está entendendo, filho? Você não precisa puxar o tapete de ninguém para você poder ter o que você tem hoje. Tem pessoas que, infelizmente, para poder ter, tem que puxar o tapete de alguém, tem que prejudicar alguém. É que nem numa empresa. Tem gente que para ter um cargo, ele acha que tem que prejudicar alguém, ficar falando pro chefe, caguetando, fofocando. Acha que vai ter alguma coisa? Ah, fofoqueiro. Eita, eu vou falar, Jesus. Eita, glória. Tenha as suas coisas, mas tenha com dignidade, filho. Você não precisa prejudicar ninguém para você ter. Eita, Jesus. Aí você vai ver que Acabe começou, quando ele viu aquelas palavras, a Bíblia diz que Acabe, ele se vestiu de pano de saco e começou a se humilhar. Aí Deus falou assim para Elias, olha lá, só porque Acabe se humilhou, eu não vou trazer mais essa desgraça sobre ele, eu vou trazer sobre o filho dele. Olha que tremendo, Deus falou que ia trazer desgraça para ele, para Acabe. Só que Acabe se humilhou, a Bíblia fala que Acabe se humilha. Pode ler, vou até abrir aqui para você não falar o que eu estou falando. Olha o que a Bíblia diz, que Acabe ele começa a se humilhar. Lá no versículo de número 27, diz assim, quando Acabe ouviu as palavras de Elias, rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco e jejuou. Passou a noite dormindo em pano de saco e agia com mansidão. Olha como que ele ficou. Vestiu de pano de saco, dormiu com pano de saco. Pano de saco na Bíblia fala de humilhação. Rasgar as vestes fala de arrependimento. Ele se arrependeu de ter tomado a vida de um homem inocente. Aí Deus falou assim, ah lá, só porque ele se humilhou perante mim, eu não vou mais trazer desgraça. Filho, quando você se arrepende, Deus também muda o decreto que ele ia trazer sobre você. O arrependimento faz Deus mudar a sentença que havia sobre você. Pode perceber que Deus falou o quê? Vou trazer desgraça sobre você, mas quando Acabe se arrependeu, a Bíblia diz que Deus falou, ah lá Elias, ele se arrependeu diante de mim, então não vou trazer desgraça para ele, eu vou trazer sobre o filho dele. Eita glória! Pode perceber que vai recair sobre o filho. Olha que tremendo, filho. O arrependimento faz Deus mudar a sentença. O arrependimento faz Deus mudar o protocolo. Oh, glória! Aleluia! Você está entendendo? E uma coisa que eu acho interessante, eu vou finalizar. A Bíblia diz assim no 25. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu para fazer o mal. Pera aí, a Bíblia diz que Acabe, ele era pressionado por Jezabel, ou seja, Jezabel que mandava nele. Filho, Jezabel mandava no homem, nunca vi isso. Filho, a Bíblia fala que o homem foi feito primeiro, depois a mulher. A autoridade é o homem. Só que aqui era o contrário. Acabe era um banana. Filho, Jezabel mandava nele e ele fazia o que Jezabel mandava. Não, vou repetir. Pode ler o que está escrito. A Bíblia fala que Acabe ele era pressionado por Jezabel. Filho, a Bíblia diz que primeiro Deus formou o homem, depois a mulher. Paulo vai dizer, primeiro veio o homem, depois a mulher. Filho, o homem é o cabeça. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, só que aqui não, a mulher que era a cabeça, a mulher que mandava em Acabe. Acabe era um banana, filho. Como pode você deixar sua mulher dominar você? Eu não estou dizendo para você, irmão, que você também tem que mandar na sua mulher. Não é isso, a Bíblia diz que o homem e a mulher tem que ambos submeter. Tem que ambos ter uma submissão. Só que primeiro é o homem é o cabeça. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, filho. Só que aqui não, Acabe, ele era um homem pressionado pela mulher dele. Que a mulher mandava ele fazer, ele era um homem que submetia, ou seja, Isabel falava assim para ele, ó, vai lá, toma vinho, ele tomava. Filho, ele era um homem pau mandado, tudo que a mulher mandava para ele, ele fazia. Ele não era um homem que tinha autoridade, a autoridade era para ser ele, só que ali não, era Jezabel, era uma mulher maligna. Filho, você tem que começar a usar a sua autoridade que Deus te deu. Deus não fez você para ser caldo, Deus te fez para ser cabeça. Você está entendendo, filho? Começa a usar a autoridade que Deus te deu, filho. Usa a autoridade que Deus te deu. Reflita nessa palavra, irmão. Vou parar por aqui porque é muito forte.